Boa tarde, bom dia, boa noite. Pô, já gravei esse vídeo já não sei quantas vezes, cara. Enfim, meu nome é Elton Lucas, eu tenho 20 anos, sou apaixonado por futebol, apaixonado por Flamengo. E já tô querendo fazer um canal no YouTube já há muito tempo pra falar de Flamengo, falar de futebol. Essa camisa é linda, né? E, pô, eu ia começar no jogo contra o Inter, mas na Libertadores, mas eu fiquei, pô, vou fazer depois. Hoje finalmente sai, vou postar hoje, logo hoje, sexta-feira, dia 26. E eu vou tentar fazer todo o pós-jogo, às vezes pré-jogo, falar um pouco sobre futebol em geral, enfim. Aqui eu tô aqui para ir aprendendo sobre futebol também. Enfim, eu não sei, não sou um expert, não sei, né? Mas eu tento dar uns pitacozinhos, é mais para brincar também, criar uma comunidade, enfim. Quem sabe um dia trabalhar com jornalismo, né? Quem sabe, não sei. Esportivo. Enfim, sobre o jogo, né? O jogo tinha a cara do jogo, no caso, Flamengo e Estudiantes, lá em La Plata, né, da quinta-feira. O Flamengo se classificou nos pênaltis, perdeu no tempo normal, se classificou nos pênaltis, muito graças ao Rossi. E também os batedores, tá? Assim, absurda a cobrança de pênalti do Flamengo. Eu não lembro de ter visto uma cobrança de pênalti do Flamengo assim. Muito boa. Acho que foi a melhor. Acho que teve aquela contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Foi bem legal também. Eu tô aqui com uma base aqui para eu poder me guiar. A iluminação não é da melhor, o microfone também, a câmera também não, mas tem que começar de algum lugar, né, cara? Vou fazendo aí, vamos ver como é que vai ser e a gente vai se conhecendo com o tempo. Jogo tenso, né? A cara da Libertadores, e o Flamengo parecia que ia complicar de novo, mas eu não passou pela minha cabeça em nenhum momento o jogo contra o Peñarol, cara. Algumas coisas me lembraram do jogo contra o Peñarol, né? E eu acho que a primeira coisa que me lembrou foi o sistema defensivo ter peidado, né, cara? De novo. Assim, o único que eu acho que se salva é o Léo Pereira e o Alexandro, cara, na porta veio sozinho. E o Alexandro, que, né, conseguiram assim manter o nível, né, não falhar tanto. O Léo Pereira, pra mim, ele é um cara que tem um mental de aço, ele é pouco falado, ele é subestimado, tá? Um ótimo zagueiro, tem um bom passe, interpreta bem as jogadas, né? É rápido e faz gol. Isso é tudo que a gente quer num zagueiro, né? Ele às vezes falha, ele às vezes erra, isso é normal, acidente de trabalho, mas ele é muito bom. A gente deveria dar mais valor pro Léo Pereira, que fez um bom jogo, tá? Eu acho que ele foi um dos melhores do Flamengo, né? Não que tenha sido difícil, porque o time todo jogou bem mal. Mas enfim. E sobre esse jogo fora de casa, eu acho que acho que é o melhor momento pra gente falar sobre isso, né? Uma parada que eu destaquei, né, negativamente no Flamengo, que isso já não é de agora. Jogo assim, nervoso, contra o argentino, enfim, o time parece que peida, né? Parece que o time se caga inteiro, entendeu? E alguns jogadores não estavam com essa vontade que tinha que ter. Eu não estou falando que o jogador não tem vontade de vencer, óbvio que ele tem, mas falta brilho, falta vontade de chegar na jogada, disputar, falta isso no Flamengo. E a gente olha para o Palmeiras fez uma apresentação incrível no Monumental, ganhando tranquilo, e era uma pressão muito mais absurda. Então, se a pressão contra o Estudiantes foi assim e o time peidou, imagina contra o Racing. Tem que ter isso na cabeça. O Flamengo tem que ter um psicológico bom para chegar lá, ganhar no cilindro, mas também tem que fazer um bom resultado aqui. Enfim, a gente deu mole no primeiro jogo, deveria ter sido um jogo já para a gente definir a classificação ali. Fazer 3-0, 4-0 já encaminhava, né? Mas enfim, já passamos. Mas para os próximos jogos, o Flamengo precisa ter vontade. O Flamengo, tipo assim, todo time tem um jogador chato que fica perturbando o juiz, que fica perturbando o jogador. O Flamengo tem que ter.
entendeu? Às vezes eu acho que o Flamengo, eu lembro do vídeo do Mourinho, né, no Tottenham, que ele fala, por que a gente perdeu hoje? É porque vocês foram muito bonzinhos. Às vezes o time do Flamengo é muito bonzinho e deixa de vencer por ser muito bonzinho, né? Tem que fazer falta, tem que, entendeu? Fazer um rodíziozinho de falta, tem que dar uma cutucada aqui. Isso falta no Flamengo. Às vezes eu acho que o Flamengo é muito limpo jogando, né? Assim, enfim, tem que ter vontade para jogar e se quer ganhar a Libertadores, tem que ter vontade. Contra o Racing vai ser muito pior. Talvez se inspirando no Palmeiras, né? Que um brasileiro que foi lá, ganhou do River, enfim. E a gente quer você, Andrés. A gente quer você. A gente quer você, Palmeiras, na final. É isso que eu quero. Cara, notas para os jogadores, tá? Eu vou dar no geral. Esse vai ser o primeiro vídeo e tal, assim, se entendendo como é que vai ser, mas vai ser nesse modelo mesmo, assim, me inspiro bastante no Bruninho Simões, né, no VSR, enfim. Vou deixar na descrição meu Instagram, meu Twitter também, enfim. Vamos pra nota, vai ser no geral, contando pênaltis e contando o jogo, tá? Rossi, mal no jogo. De novo, o Rossi não é confiável no gol. Ele não é confiável. Eu não consigo confiar. O jogador do Independiente, do Estudiantes, pegou bem na bola? Pegou na veia. Mas não foi um chute tão forte assim, né? A bola passa na mão dele assim, né? Assim, mesmo que eu ache que o maior erro dessa jogada seja o Ortiz e o Varela, o Ortiz, né, disputa de bola, beleza, a bola sobra. O Varela vai com o pé, né, tipo, fraco. Tem que ir com vontade nesse tipo de jogada, né? Foi com o pé mais baixo, o cara pegou, chutou. O Rossi levou, deixou, né? E goleiro bom não pode tomar esse tipo de gol. Se a gente quer ser campeão, o goleiro tem que ser decisivo. Foi decisivo nos pênaltis, espero que isso vire a chave da temporada para ele, cara, né? E então pro Rossi, cara, eu vou dar uma nota 6,5, né? Ele foi bem nos pênaltis. Ele tem esse pênalti, né, cara? Ele pega pênalti. Alexandre foi bem, nota 6, mediano, não comprometeu, também não fez nada demais, né? Pro Rossi vai ser nota 7. Nota 7 pro Rossi, 6 pro Alexandre. Léo Pereira, 6,5, foi bem no jogo, bateu o pênalti muito bem. Cara, assim, bizarro. Que batida de pênalti foi essa? O Léo Ortiz. Cara, o Léo Ortiz teve um lance genial, né? Aquele lance do impedimento, eu tava reassistindo aqui os melhores momentos. Botei em câmera lenta, é bizarro, cara. Ele vai lá, ele para e, assim, bizarro. Genial o cara pensar nisso, milésimos de segundo. A gente tem 2 zagueiros muito bons. Ainda tem o Danilo, que também é muito bom, né? Enfim, temos um bom sistema defensivo, mesmo que não tenha funcionado tão bem nesse jogo. Mas a gente tem um bom sistema defensivo e a gente tem bons jogadores, boas peças, que combinam com o estilo de jogo do Felipe Luiz, né? Varela, pra mim, pior do jogo. O Varela jogou muito mal, nota 4, tá? O Varela foi mal, foi muito mal. Pra mim, os melhores do jogo, dos 2 melhores, né? Saul e Jorginho. O Jorginho fez um primeiro tempo muito bom, muito calmo, muito tranquilo, organizou bastante o time. No segundo ele errou alguns passes, ali no último terço, no penúltimo terço, ou então tentando chegar no último terço do campo, uns 3 passes seguidos assim, quando o Flamengo estava meio no desespero, um pouco desorganizado, mas um bom jogo do Jorginho, né, cara? E o Saul, o melhor do time no jogo, disparado, né? Jogou muito bem, não sentiu a pressão, jogou como se já tivesse acostumado com o Libertadores da América. Muito bom jogo do Saul. E Saul e Jorginho vão ser ídolos do Clube de Regatas do Flamengo, cara. Isso daí é certeza, tá? E ainda mais se copar, né? Essa Libertadores, cara. Aí, tipo assim, é uma classificação que dá casca. É bom. Plata. Eu achei o Plata bem. Não acho que deveria ter tirado ele. O Luiz Araújo não está numa boa fase, foi mal no jogo, entrou mal, errou tudo que tentou, mas acertou o pênalti, né? E a nota para o Saul
e pro Jorginho. A nota pro Saul vai ser um 8. Jogou bem demais, não comprometeu, fez o gol de pênalti. Foi ele que fez o gol de pênalti, né? Foi. Carrascal. Luiz Araújo, Jorginho e Léo Pereira. Não, ele não bateu pênalti, né? Mas ele fez um bom jogo. Nota 8 pro Saul. Pro Jorginho, nota 7,5. Bateu pênalti bem de novo. Jogador, cara, a gente tem o Jorginho no nosso time, a gente tem que se lembrar disso, tá? O Jorginho joga no Flamengo e ele é muito bom. Ele é muito acima dos demais. Mesmo não tendo feito um jogo no nível dele, né? Mas ele foi bem. E o Plata aqui, né, como eu tava dizendo, não deveria ter saído, eu acho, para entrar o Luiz Araújo, que entrou mal. Então, pro Plata, vou dar um 6, né? Não foi mal, não fedeu nem cheirou. E pro Luiz Araújo, um 5, né? Não jogou bem o Luiz Araújo. Arrascaeta não foi bem também. Tentou, assim, em algum momento ele tentou, né, pegar a bola, tal, fazer alguma jogada, mas estava bem marcado também, mas a gente precisa dele nesses momentos, né? Ele não pode se esconder. Não estou falando que ele se escondeu, mas ele pouco participou, né? Então, pro Arrascaeta, 6 também, né? 5,5. Pro Arrascaeta, 5,5. E pro Carrascal, que entrou bem, gostei do Carrascal, bateu o pênalti bem, jogou bem, conseguiu cadenciar melhor o jogo do que o Arrascaeta estava conseguindo, prendeu mais a bola, conseguiu tocar melhor, trabalhou bem com o Lino. Então pro Carrascal, cara, eu acho que ele vai ser um jogador importante pro próximo ano. Já para essa temporada eu acho que ele já vai ser. Muito bem o Carrascal, cara, 6,5 pro Carrascal, boa batida de pênalti. Pro Samuelino, cara, o Samuelino tá devendo. Ele veio, foi mal. Ele veio por um preço alto, né, cara, 22 milhões. Ele tem que fazer o que um jogador de 22 milhões vale. Falta nele isso, né? Sinto que ele às vezes parece preso. Ele teve algumas situações X1 que é isso que a gente quer para ele, e ele voltava, ou ele não conseguia driblar, ou ele, sabe, esperava muito e aí chegava mais um. Faltou isso nele, cara. Pro Samuelino, 5. Não foi bem no jogo. Ajudou na marcação, beleza, taticamente foi bem, mas falta algo. E a gente precisa desse jogador, a gente precisa do craque, né? E eu acho que ele é um bom jogador. A torcida do Flamengo precisa ter a paciência que a torcida do Palmeiras teve com o Roque, com o Flaco, que estão bem hoje, com o Lino, que eu acredito que ele pode ser esse tipo de cara, né? Pedro, ele precisa participar mais do jogo, ele precisa correr o campo, ele precisa ter vontade de estar ao redor da bola. O time também precisa funcionar nesse esquema, nessa configuração, né? Precisa, né, tá sempre ele, o Arrascaeta, os melhores perto da bola. Quando a bola passa pelo Pedro, a jogada é boa. Teve um lance no primeiro tempo, que foi aquele lance que o Flamengo, né, aí a bola passa no Samuelino, o Samuelino joga na área, passa pelo Arrascaeta, o Pedro vai lá e finaliza. Ele participa antes, ele faz aquela parede, faz o pivô, ele tem que estar participando do jogo, tá? Ele não conseguiu participar no jogo de hoje. Mérito também da defesa do Estudiantes, mas um pouco de vontade dele de participar, né? Eu vi um jogo do Harry Kane, cara, o Harry Kane tava aparecendo na construção do jogo, quase que como um volante, entendeu? Tocando na bola. Tem que estar, né? Isso desconfigura o sistema adversário, né? Se o Pedro ficar totalmente parado, não vai dar. O futebol hoje é diferente, a gente entende, mas ele é muito craque, não pode se abrir mão do Pedro. E não deve se abrir mão do Pedro. O Pedro tem que estar no time, né? O Pedro, vou dar uma nota 5,5, tá? E Bruno Henrique não entrou tão bem, correu, tá? Não fedeu nem cheirou, 5,5 também, né? Pro Felipe Luiz, que eu acho que ele mexeu mal dessa vez, não acho que ele mexeu bem, uma nota 6 aí, assim, se classificou. Se a gente tá onde tá, é por causa do Felipe Luiz, tá? Então, nota 6
E, enfim, o jogo foi isso. Mas, resumindo, o Flamengo precisa ter mais vontade, precisa, né, esse tipo de jogo tem que entrar com uma querência maior, né? E aí, jogo agora contra o Corinthians, né, cara? Jogo difícil, lá em Itaquera. Por ser em Itaquera é difícil, mas o Flamengo é melhor e tem chance de vencer. Agora é um momento de descansar os jogadores, fazer uma rodagem para pegar aquela sequência de Palmeiras, Racing e, né, vai ser doido, cara, vai ser loucura. Feliz pela classificação, é uma classificação que a gente precisava ter, cascuda para criar casca no time do Flamengo e vamos com tudo, a gente tem chance de ser campeão. Enfim, eu vou deixar, né, eu já falei, meu Instagram, meu Twitter, meu Instagram de trabalho, meu Instagram pessoal, e o meu Twitter, que eu falo de futebol, fico lá brincando, vou postar lá no Twitter também esse vídeo, vou falar, pô, galera, dá aquela moral, espero que a rapaziada chegue junto, tem umas 3 pessoas lá que interagem comigo, enfim, tentativa minha aí nova de fazer um negócio diferente, eu vou explicando com o tempo, e é isso. Valeu, Mengo.